Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todo mundo de quarentena, né? Aqui em Brasília ela tá bem apertada. Até por causa disso eu tinha parado um pouco de falar sobre o nosso papo de cromossomos, porque tem muita gente já, muita notícia sobre saúde, muita gente preocupada com tantas outras coisas e com a Covid. Então eu decidi dar uma parada, né, para depois continuar. Mas essa semana é uma semana muito especial para todos nós, porque ela é a semana da conscientização sobre o autismo, é uma semana mundial no mundo inteiro. Levanta-se esse alerta, né, para quem não conhece sobre o autismo, tentar conhecer mais, e até os pais mesmo fazem uma advocacia nesse sentido, né, de dizer como é o autismo e para desmistificar muitas das coisas, né, e tudo. Então eu queria dar minha participação, né, nessa área de conscientização do autismo, fazendo um vídeo sobre isso. Então vamos lá. Por que o autismo? Porque todas as vezes que uma pessoa tem uma alteração cromossômica, ela tá 20 vezes mais predisposta, ela tem uma chance 20 vezes maior de ter o autismo em algum nível do espectro, né? E como os nossos meninos têm cromossomos duplicados, isso pode acontecer. Aliás, o autismo é um dos sintomas muito frequente, né, nessas crianças. E isso eu tô falando assim, não é só a variação cromossômica para a duplicação, não. Quando você tem uma deleção cromossômica de um cromossomo ou parte do cromossomo, também acontece essa predisposição maior ao autismo, tá certo? Por que a gente fala que o autismo é um espectro? Porque ele basicamente, já ouviu falar, né, que não tem um autista igual ao outro, cada um deles apresenta características muito peculiares. Agora, tem uma característica que chama muita atenção por ela estar muito presente no autismo. É a demora em falar, né? A criança muitas vezes já falava e para de falar, ou ela demora a começar a ter uma conversa fluente. Isso é muito importante, é um sinal que mostra que pode existir uma investigação maior. Por falar em investigação, muitas vezes as nossas crianças são diagnosticadas com a cromossomopatia depois do diagnóstico do autismo. Foi o que aconteceu na minha casa. A gente tinha uma suspeita do autismo leve, do autismo do tipo Asperger, e aí nós fomos atrás do neuropediatra que, ao olhar as características dele, e além de dar o laudo sobre Asperger, pediu o cariótipo. Então, o autismo é uma questão central, muitas vezes, na vida dessas crianças que têm a cromossomopatia. Seja XXY, seja XYY, XXYY e todas as outras variantes, certo? Vamos falar, então, um pouco sobre o espectro autista. O espectro autista ele é dividido em 3 níveis. A gente tem o autista severo, o autista moderado e o autista leve. Quanto mais próximo do leve a pessoa está, mais tardio deve ser o diagnóstico dela. Por quê? Porque ela tá perto de ser um neurotípico, né? Então, ela não dá provas muito cristalinas, exemplos muito claros de que existe um autismo ali. Pelo que eu tenho visto, na minha experiência, contato com as mães no Brasil, com as mães em outros países, é que os nossos meninos geralmente estão enquadrados, quando tem autismo, estão enquadrados nessa fase leve do autismo. O que condiciona? O que diferencia o moderado do leve? É a linguagem? Não, não é a linguagem. A gente tem autistas verbais e não verbais, mas não é a linguagem. É o nível de dependência que aquela pessoa tem para as atividades da vida diária. Então, você pode ter um autista não verbal que tenha uma autonomia que vai enquadrá-lo num tipo de autismo que não é o severo, certo? Isso é muito importante saber. Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o autismo leve, que é o que eu tenho visto, que eu vivo na minha casa e que eu tenho visto que outras mães, dentro da alteração cromossômica de X e de Y, elas têm vivenciado, que é o autismo mais leve, que já houve um tempo em que foi chamado de Asperger, hoje foi colocado desde 2013, foi colocado dentro do transtorno do espectro autista como considerado nível leve, tá certo? Nós vamos falar sobre ele no próximo vídeo. Beijo pra vocês!